boa tarde. Estamos começando hoje mais um live na página da Unimed Rio com a doutora Ana Cristina Duarte, dermatologista cooperada da Unimed Rio e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa tarde, doutora. A gente vai falar um pouco sobre os perigos que o outono trazem para a nossa pele e ela vai esclarecer dúvidas dos internautas. Então, se você tem alguma dúvida, envia pra gente que a gente vai responder aqui ao vivo. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui na nossa cooperativa, podendo ajudar a população. É verdade. Vamos começar. Durante a semana, alguns internautas já enviaram perguntas pra gente e a gente vai começar a fazer. Doutora, é verdade que durante o outono a pele precisa de cuidados especiais? É verdade. A gente, durante o outono, a gente está entre duas estações, o verão e o inverno. A gente acaba tendo um pouquinho de cada estação mais próximo do inverno do que do verão. A gente começa a ter uma baixa da umidade relativa do ar, um aumento das frentes frias e a gente acaba tendo maior ressecamento da pele. Então a gente precisa de mais cuidado de fato. Precisa de verdade, né? E a gente recebeu também a pergunta, a emissão de raios ultravioletas acontece durante todo o dia ou apenas em períodos isolados? Ou quando o sol está mais forte, por exemplo? Não, a gente tem a ultravioleta ao longo do dia todo, sendo que a gente tem dois tipos principais de ultravioleta chegando na Terra, ultravioleta A e ultravioleta B. O A, ele é mais ou menos constante ao longo do dia todo. O B não. O B ele faz um pico entre 11 horas e 15 horas. Então, nesse horário, o risco de câncer de pele é maior e é o horário que a gente deve evitar a exposição. Interessante. E sobre a vitamina D? Tem muita gente que tem deficiência, né, de vitamina D. Onde a gente consegue a vitamina D? Só com medicamentos mesmo? O sol é importante? Alimentos ajudam? Explica um pouco pra gente, que tem muita gente com essa dúvida. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio e a gente consegue obter a vitamina D através dos alimentos ou através da produção de vitamina D pela irradiação do sol na pele. Os alimentos têm pouca vitamina D. Se você for ver, 100 gramas de salmão conseguem gerar para o nosso corpo mais ou menos 200 unidades internacionais de salmão, de vitamina D. O corpo da gente precisa de mais ou menos 200 unidades dia, enquanto que a exposição solar, 5, 10 minutos, só dos braços e das pernas, consegue gerar até 3.000 unidades. Então a gente não precisa de muita exposição solar para gerar muita vitamina D. Claro que não precisa todo mundo ficar tomando sol o tempo inteiro, porque senão o risco de câncer de pele aumenta muito. Então o que a gente orienta hoje em dia é a exposição de 5 a 10 minutos de áreas que normalmente não são muito expostas. E isso a gente vai, por exemplo, a barriga um dia, no outro dia você põe as costas no sol 5, 10 minutos, no outro dia você expõe uma das pernas. Com isso você minora o seu risco de câncer de pele. Agora, não são todos que precisam dessa exposição. A gente vai indicar a suplementação oral de vitamina D ou a maior exposição solar nos grupos de risco de carência de vitamina D, que aí são os pacientes com obesidade mórbida, os pacientes, as pessoas de fototipos mais altos, fototipo 5, fototipo 6, os negros, que acabam produzindo menos vitamina D, os idosos, ou pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que podem ter alguma síndrome desabsortiva. Não precisa todo mundo se expor muito. Isso o médico vai julgar a necessidade de cada um. É sempre importante procurar um dermatologista, né? Claro. Em todos os casos. Claro. A gente recebeu também a pergunta do Alexandre Rodrigues. Ele fala, eu trabalho de guardião de piscina, fico muito exposto no sol. E ele queria saber quais os cuidados que ele deve tomar para prevenir doenças e durante o dia para cuidar da pele. Então, guardião de piscina, marinheiro, pessoas que trabalham no cais do porto, são pessoas de guarda de trânsito, são pessoas de muita exposição. Sim. Essas pessoas têm um risco maior de câncer de pele. Então, elas têm que fazer proteção, tanto com roupas de proteção UV, boné, protetor solar, como óculos. A gente às vezes esquece do risco que o sol traz para o nosso olho também. É verdade, importante lembrar isso. Outra pergunta que a gente recebeu durante a semana o banho de banheira pode piorar o ressecamento da pele? Pode piorar. Eu costumo comparar muito com um
prato engordurado ou com uma panela engordurada. O que você faz quando você tem um prato sujo em casa? Deixa de molho na água quente, cheio de com sabão. Então é exatamente assim que funciona a sua pele. Se você fica muito tempo dentro da água, se você esfrega muito, se você tem uma água muito quente, muito sabão, você tira a gordura da pele e ela fica mais ressecada. É verdade. Muito boa essa comparação, inclusive. A Daniela de Novaes pergunta, ela fala, na verdade, minha filha tem alergia ao sol. E ela fala que se ela não passar protetor, ela tem muita coceira. Ela diz que ela é atleta de natação e treina de 14 às 20 horas todo dia. E ela gostaria de saber o que ela deve passar antes do protetor para amenizar a coceira. Ela fala aqui da loratadina, que ela usa quando a coceira está mais forte, né? E o que ela deveria fazer? Poderia... Assim, a loratadina é um antialérgico. Para ela estar usando sempre a loratadina, ela deve ter um acompanhamento médico. Mas tem algumas medidas que podem melhorar essa questão dela. Por exemplo, as blusas com proteção ultravioleta são blusas finas, que são impregnadas por protetor solar, então elas conseguem ser leves, conseguem secar rápido e trazer muita proteção. Então ela pode nadar com esse tipo de blusa, aumentando muito a proteção dela. E existem algumas substâncias que diminuem o dano causado pelo sol, que podem ser ingeridas. Então a gente tem algumas substâncias que hoje em dia já são vendidas no mercado, que não substituem o protetor solar, mas em doenças fotossensíveis, em situações de muita exposição, elas têm o seu valor. É verdade. Outra pergunta que a gente recebeu o outono é uma boa época para clarear manchas na pele e tratar cicatrizes de acne, por exemplo? O outono é ótimo, é a época feliz do dermatologista, que a gente consegue tratar todos os danos que a gente fez durante o verão. Então é porque a gente consegue fazer os peelings, os lasers, os próprios tratamentos domiciliares com clareadores. É a época certa. É a época certa, né? Então, e quais as doenças mais comuns durante o outono, doutora Ana? As doenças mais comuns no outono e inverno são as doenças relacionadas com o ressecamento da pele. Então você tem dermatite atópica, normalmente agrava durante o outono. Os pacientes com psoríase, com a pele ressecada, também acabam tendo mais sintomas durante o inverno e outono. Dermatite seborreica, existe uma outra patologia que chama eczema xerótico, que é como se fosse uma alergia à pele seca, que se você tiver a pele bem hidratada, não coça. Então essas doenças pioram durante o outono. Interessante. A gente recebeu aqui no Facebook da Rosa Maria Calisto e ela pergunta, ela fala, tem 49 anos e está aparecendo nos ombros e na parte do peito sinais, tipo pintas marrons claras. E ela pergunta o que pode ser. O ideal é que ela procure um dermatologista, que vai ser a pessoa adequada para poder fazer a avaliação dessas manchas. Inclusive, é importante que todo mundo vá pelo menos uma vez no ano no dermatologista para poder fazer a avaliação de pintas e sinais. O objetivo do dermatologista é fazer o diagnóstico precoce de câncer de pele. Nenhum dermatologista quer fazer um diagnóstico de um melanoma grave, invasivo. A gente quer fazer o diagnóstico que o leigo não consegue fazer. Uma lesão tumoral grave, invasiva, você olha na rua e você fala, essa pinta tá esquisita. Eu não quero fazer esse diagnóstico. Eu quero fazer o diagnóstico enquanto as lesões são tratáveis e que não trazem problema. Que é melhor para todo mundo, né? Quando o tratamento precoce, a chance de cura é enorme, né? A gente recebeu outra pergunta da Mônica Caldas, que é como deve hidratar o colo? Então, o colo é uma parte peculiar do nosso corpo, porque ela está sempre tomando sol. Você está deitada, o sol está batendo no colo. Você está em pé, meio-dia, o sol está batendo aqui. Então, além de hidratante, você deve usar protetor no colo, pensando em fotoenvelhecimento, em prevenção de fotoenvelhecimento. Boa tarde. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte, cooperada da Unimed Rio e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente está esclarecendo dúvidas dos internautas sobre problemas de pele durante o outono e inverno. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Doutora, o câncer de pele também é um perigo durante o outono? Porque a gente fala muito durante o verão, que as pessoas vão mais à praia, mas durante o inverno e outono também é um risco? No Rio de Janeiro, no Brasil porque a gente é um país muito ensolarado.
quase todos os sites de meteorologia, agora eles têm o índice UV para você pesquisar. Qualquer índice UV acima de 2 te indica proteção solar diária, tentar buscar área de sombra, uso de chapéu, uso de óculos. O Rio de Janeiro está quase que o tempo inteiro com índice UV muito alto ou extremo. Se você for olhar, hoje a gente passou o dia inteiro acima de 11. Então, imagina. 11 é muito alto, né? Qual a melhor forma de prevenir o câncer de pele? A melhor forma de prevenir o câncer de pele é o uso de proteção solar, repetindo, né? Vestimentas, filtro e o seu dermatologista. O seu dermatologista é o profissional habilitado para fazer o diagnóstico precoce do câncer de pele. Verdade. A gente está falando muito sobre pele, mas o cabelo também sofre durante o outono, tem problemas. O que mais acontece durante o outono e inverno é que as pessoas acabam lavando menos vezes o cabelo e aí acaba tendo mais acúmulo de pelezinha, né, da caspa, né? E isso é uma coisa que a gente vê com certa frequência. A dermatite seborreica também costuma piorar durante o outono e inverno. A dermatite seborreica, isso é uma pergunta leiga. Tem diferença da caspa? Porque pra mim é a mesma coisa. Nem toda caspa é dermatite seborreica, mas uma das manifestações da dermatite seborreica é a caspa. O excesso de banhos, mesmo que de água morna, podem ressecar a pele? Podem. Entra naquele mesmo mecanismo que a gente estava conversando da panela debaixo d'água. Pode sim. Tá legal. E o que é recomendado para evitar o ressecamento e rachadura dos lábios nessa época do ano? Então, a baixa da umidade relativa do ar, ela faz o ressecamento não só da pele, mas das mucosas também. Então, a gente deve proteger os lábios. A gente tem vários produtos no mercado com ação umectante e que a gente deve usar. Para a mulher é fácil, né? Porque a gente tem sempre um batomzinho dentro da bolsa, é fácil. Para o homem é que é um pouco mais difícil e eles têm que lembrar disso. É verdade. A gente recebeu novas perguntas no Facebook. A Fernanda Moreira pergunta: devemos passar protetores solares com fatores diferentes no rosto e no corpo? Olha, o ideal é que no dia a dia você use um protetor acima de 30. E quando você tiver uma exposição solar maior, a gente usa uma proteção acima de 45. Lembrando que quando você for para a praia, o seu ideal é passar o protetor em casa, sem biquíni, para não deixar nenhuma área de sombra, para o biquíni não mudar de lugar e você não estar desprotegido. Chegando na praia, você reaplica e depois de 2 em 2 horas. E tem diferença entre pele negra e pele branca? O fator? Quanto... A pele negra tem mais melanina, acaba sendo um pouco mais protegida, mas a gente continua indicando 30 para o dia a dia, 45 numa exposição solar, acima de 45 numa exposição solar. Aqui a gente recebeu outra pergunta. Não, só lembrando, né? Uma questão frequente entre as mulheres é o melasma. E o melasma, além de a gente usar um protetor solar com filtro acima de 30 no dia a dia, a gente tem que usar filtros com proteção de luz visível, porque o melasma ele acontece não só pela ultravioleta, mas também pela luz visível. Então isso é uma nova tendência que a gente tem, que está melhorando o tratamento de melasma. Que legal. A gente recebeu da Joyce Reis no Facebook. Ela pergunta: minha filha é alérgica ao tempo, tanto ao calor quanto ao frio. E ela pergunta o que deve fazer, que no calor ela fica cheia de bolinhas e que coça muito. Como que ela deve cuidar? Ela deve levar a filha dela no dermatologista nessa situação para se fazer um diagnóstico preciso. No calor, é muito frequente o aparecimento de brutueja em criança, mas ela deve ir no dermatologista para fazer o diagnóstico. Exato, né? E existe um tipo de pele, doutora, que sofre mais durante o outono? Sim, as peles secas sofrem mais. E nisso você tem as pessoas que por hábito ficam com a pele mais seca porque tomam muito banho, usam muito sabonete ou porque não passam hidratante, mas você tem as pessoas que têm problemas orgânicos. Então, o diabético tende a ter uma pele mais seca, o paciente com hipotiroidismo tende a ter uma pele mais seca. Então, isso são coisas que a gente também tem que ter atenção. Tá legal. A gente recebeu aqui mais perguntas no Facebook. E ela fala: existe algum tipo, o Rafael Oliveira pergunta, existe algum tipo de autoexame ou de sinal que indica a possibilidade de câncer de pele, assim como acontece no câncer de mama, por exemplo?
Ou ele só é identificado no consultório da dermatologista? O ideal é que você tenha uma visita anual ao dermatologista para fazer essa avaliação, mas a gente tem alguns sinalizadores. Então a gente segue uma regrinha que chama ABCD. Então lesões assimétricas, com bordos irregulares, com mais de uma cor, ou com B de dimensão maior do que 5 milímetros, são lesões de alerta. Então o leigo pode se basear nesses fatores para buscar o dermatologista no intervalo menor. Legal. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte, médica dermatologista cooperada da Unimed Rio. Ela está esclarecendo dúvidas sobre os problemas de pele que acontecem durante o outono. Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder aqui ao vivo. Doutora, durante a semana a gente recebeu também uma pergunta de como descobrir qual é o meu tipo de pele. Porque a gente sabe que existem alguns tipos. Aí você pode falar quais são os tipos e como que eu vou saber. A gente tem pele seca, oleosa, mista, né? Que normalmente tem a lateral normal ou oleosa e tem a zona T, que é a testa, o nariz, o mento, um pouco mais oleosas. Mas o ideal é que você vá no seu dermatologista, que ele vai te indicar o teu tipo de pele e os produtos adequados para ser tratar, né? Verdade. É preciso usar protetor solar mesmo nos dias nublados ou só quando está muito sol? Então, a indicação do consenso brasileiro de fotoproteção é o uso de protetor solar em qualquer índice UV acima de 2. Isso no Rio de Janeiro é muito frequente. A Débora Nassif pergunta, maquiagem com fator de proteção pode substituir o protetor solar? Agora a gente tem muito pó, base com protetor solar. Se forem protetores solares acima de 30, pode sim. E as bases com cor também funcionam? Sim, elas aumentam a proteção contra a luz visível e por isso melhora o melasma, diminui a recidiva de melasma. É importante se guiar pelo fator de proteção solar e lembrar que precisa de reaplicação. Nenhum filtro que você passa às 7 da manhã vai durar até as 3 da tarde. Quanto tempo eu tenho que reaplicar? Uma exposição solar grande na praia, o ideal é que você aplique de 2 em 2 horas e depois que fica muito tempo na água. No seu dia a dia, o que eu costumo indicar para os meus pacientes é passa de manhã antes de sair de casa, antes de ir para o almoço, que é normalmente o horário que você está meio-dia, 1 hora que vai andar na rua, reaplica. Durante o horário de verão, 3, 4 horas da tarde passa de novo. Então pelo menos 3 vezes ao dia. 2 a 3 vezes. No inverno, no outono, a gente começa a ficar um pouquinho mais liberado. E aí é interessante, exatamente, esses protetores solares que já tem maquiagem, são como se fossem pó, porque aí você não precisa tirar a maquiagem toda. São mais práticos. São mais práticos. A gente recebeu durante a semana também perguntas que falam, o banho quente faz mal para a pele ou é mito? Faz mal para a pele, ele diminui a gordura da pele e aí isso pode desencadear doenças relacionadas ao ressecamento. O ressecamento da pele, né? A gente recebeu a pergunta no Facebook da Janaína Vidal e ela pergunta, para quem tem doenças autoimunes, o que é bom fazer no tempo mais seco? A gente tem vários tipos de doenças autoimunes. Algumas são agravadas por exposição solar. Então esses têm sempre que se proteger de fato do sol, eventualmente até usar essas medicações que a gente usa que não substituem o filtro, mas aumentam a proteção. E em relação ao ressecamento, é de fato hidratar. Muita hidratação, então, né? Principalmente. Hidratação. Mas o maior problema das doenças autoimunes normalmente não é o ressecamento, é de fato a exposição solar. A gente recebeu no Facebook mais uma pergunta aqui e a gente deve passar protetor solar de fatores diferentes no rosto e no corpo? Novamente, a gente já fez essa pergunta, mas é importante reforçar, né? Porque de repente alguém chegou agora e não viu. É importante? O ideal é no dia a dia 30 e na exposição solar maior acima de 45. Não faz tanta diferença do rosto e para o corpo. O ideal é pelo menos esse fator de proteção. É o mínimo. Sempre manter. Sim. Tá, legal. A pele oleosa, ela precisa de hidratação? Às vezes. Não sempre. Depende. Às vezes você tem uma pele oleosa que está fazendo algum tipo de tratamento que está deixando ela mais sensibilizada. E aí, nesse caso, às vezes a gente precisa de hidratação. Às vezes não. Às vezes sim. Normalmente a hidratação, então, é mais para pele seca? É mais para pele seca e mista. Ah, legal. A gente recebeu no Facebook também se durante o outono a tendência à acne diminui. Olha, a gente não costuma observar isso
com frequência, mas uma coisa que acontece durante o outono é que quando você tem uma diminuição da umidade relativa do ar, a poluição fica mais concentrada. Então, você tem que tomar um cuidado maior com a higienização da pele. Interessante isso, porque a pele fica mais seca, Sim. mas isso acumula mais sujeira, né? Então, a umidade relativa do ar mais baixa concentra mais a poluição. interessante. A pergunta do Facebook da Gabriele Silva, e ela pergunta: como faz para retirar espinhas? Existe uma forma que é melhor de retirar a espinha? O ideal é você fazer uma consulta com o seu dermatologista que vai lhe indicar o tratamento adequado. Espremer espinha em casa a gente nunca indica. Não, né? Não. E o excesso de banhos? Essa aqui é importante reforçar, que o excesso de banhos, mesmo com água morna, pode ressecar a pele? Pode ressecar a pele. Para algumas pessoas isso acaba sendo mais importante que para outros. Por exemplo, os diabéticos, os pacientes com psoríase, os pacientes com dermatite atópica. Às vezes a gente diminui o banho, ou tomar um banho mais rápido, com menos sabonete, já melhora muito a condição de pele do paciente. Legal. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte. Ela é dermatologista e médica cooperada da Unimed Rio. E ela está respondendo dúvidas sobre problemas de pele durante o outono. Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder aqui. Doutora Ana, a Eliane Paganotti pergunta: minha pele já é seca e ela fala que ela não se dá bem com ar-condicionado. E ela sente muita coceira quando ela está no ar-condicionado. Se tem alguma coisa que ela pode fazer para diminuir esse incômodo? O ar-condicionado, cabine de avião, eles têm uma umidade, eles diminuem a umidade relativa do ar. Por isso que ela sente mais. E aí ela tem que melhorar a hidratação fazer? dela. É hidratante Hidratar na mais. pele. Tá, legal. O sabonete líquido resseca menos que o sabonete em barra? Existe alguma diferença entre o sabonete em barra e líquido? Ou algum que é mais indicado para usar? Olha, o veículo líquido normalmente resseca menos do que a barra. Mas se você comparar ativos diferentes, isso pode não ser verdade. Por exemplo, um sabonete de ácido salicílico líquido vai ressecar muito mais do que um sabonete em barra que tenha ativos hidratantes. Então, a gente não tem... O componente é mais importante do que a forma, do que o veículo. Ah, legal. A gente pode dizer que o outono favorece o aparecimento da caspa nos cabelos e na... Se você tiver uma diminuição de se lavar menos vezes, pode sim. Pode aparecer mais, né? Quantas vezes ao dia eu devo lavar o rosto? E isso muda de acordo com o tipo de pele? Não muda de acordo com o tipo de pele. A indicação de lavagem do rosto é de 2 a no máximo 3 vezes por dia. O que vai mudar são as substâncias que você vai usar para higienizar a tua pele. A pessoa com uma pele mais seca vai usar substâncias que são mais desengordurantes. A pessoa com a pele... Ao contrário, a pessoa com pele mais seca vai usar substâncias que agridem menos, que tiram menos a gordura da pele. As pessoas de pele mais oleosa vão usar ativos que fazem mais desobstrução, que fazem mais decapagem. Mas a frequência é a mesma. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte, falando sobre os perigos que o outono traz para a pele. Então, se você tem dúvidas, manda pra gente e a gente vai responder aqui. Doutora Ana, talvez alguém tenha chegado agora e tenha perdido. Durante o outono, câncer de pele continua um risco grande para as pessoas? Continua existindo no Brasil, no Rio de Janeiro, que é um país muito ensolarado. Claro que se você for para Noruega, para Dinamarca, que não tem luminosidade por dias e dias e dias, a gente não tem esse risco. Aqui no Brasil a gente tem. Então não pode esquecer da proteção solar. Não pode esquecer da proteção solar. Mesmo durante o inverno e o outono, né? Aqui a gente tem mais outra pergunta que a gente recebeu, que é sobre passar hidratante. Quantas vezes por dia é indicado passar o hidratante? E tem algum componente que não pode faltar? Os hidratantes funcionam de diferentes formas. Vocês têm hidratantes que são mais umectantes, que fazem com que a gente mantenha a água que a gente já tem na pele. A gente tem hidratantes que têm uma ação mais oclusiva, que não deixa a água que está na pele evaporar. E a gente tem hidratantes que já mexem com as células da pele. Então fazem uma esfoliação maior. E aí a gente não tem, na verdade, um ativo mais importante. Hoje em dia, muitos hidratantes têm a combinação de vários ativos com essas funções diferentes. E a frequência que a gente vai usar vai depender do tipo de pele e do quão ressecada está e de qual hidratante você usa.
Você pode pegar um hidratante mais simples, mais baratinho, às vezes passar várias vezes e chegar no mesmo nível de hidratação, que às vezes um hidratante mais moderno, com uma tecnologia mais avançada, você vai passar uma vez, 2 vezes e vai chegar no mesmo ponto. Agora tem aquele hidratante que é para passar durante o banho, né? Eles funcionam também? Também funciona, isso é interessante. Eles hidratam um pouco menos do que outros hidratantes mais modernos, mas eles são muito práticos e são muito bem aceitos por idosos, que às vezes não querem ficar melecados, engordurados, têm medo de escorregar, então eles são muito bem aceitos. Aproveitando, a gente tem uma pergunta que tem a ver com essa, que são sobre os produtos naturais, como o óleo de coco. Eles funcionam como hidratante também ou não? O óleo de coco, como vários outros óleos, tem uma ação de oclusão, de não deixar a água que a gente já tem na pele evaporar. Por isso ele vai ter uma ação hidratante, mas hoje em dia a gente tem hidratantes melhores. É melhor usar o hidratante, é mais seguro, né? Mais legal. confortável às vezes também. A gente recebeu aqui a Thaís Fernandes pergunta: a partir de quantos anos é aconselhável passar creme anti-idade no rosto? Hoje em dia, o mais interessante é a gente fazer a prevenção do fotoenvelhecimento. Então, um dos principais tratamentos para prevenção de envelhecimento é o uso do protetor solar. E isso a gente pode fazer em qualquer idade. Depois dos 20 anos, a gente pode começar com os antioxidantes, como vitamina C, green coffee, algumas substâncias que a gente tem no mercado. E acima dos 30 a gente vai aumentando isso, colocando os ácidos hialurônicos, ácidos retinóicos. Mas o teu dermatologista vai te indicar o melhor caminho. Tá legal. A Débora Nassif pergunta: rosáceas no outono, como cuidar? Então, a rosácea é uma doença que a pele é mais sensível. Então, ela é sensível aos extremos de temperatura, ela é sensível ao frio, ela é sensível ao sol. Então, um dos principais caminhos do tratamento da rosácea é também o uso de protetor solar e evitar coisas que irritem. Às vezes, quem tem rosácea, o próprio sabonete irrita. Então, a gente tem hoje em dia no mercado substâncias pouco agressivas que ajudam no lidar com a rosácea. Interessante. O Rafael Oliveira fala: eu tenho um filho de 9 meses. Que cuidado eu devo tomar, além do protetor solar, com bebês, né, e crianças? A gente só tem autorização de fazer protetor solar em crianças acima de 6 meses. Então, de 0 a 6 meses, a proteção é fugir do sol, salve aqueles 5, 10 minutinhos que a gente precisa para formar a vitamina D, e o uso de roupinha. Acima dos 6 meses, entre 6 meses e 2 anos, a gente dá preferência para protetores solares de roupa e os protetores solares físicos. A gente tem protetor solar físico e químico. Os físicos são mais hipoalergênicos e são mais indicados nessa idade menorzinha. E acima de 2 anos você já pode começar a fazer os protetores químicos, que fazem reações químicas na sua pele para dispersar a ultravioleta. A Marcela Brum pergunta: o sol no outono é menos nocivo do que no verão? Se o índice ultravioleta estiver mais baixo, o que acontece no outono é que a gente tem um dia mais curto. Então a nossa exposição acaba sendo menor. Mas é sempre bom olhar aquela dica que você deu do site, né? Vários sites de meteorologia hoje em dia vêm associado ao ultravioleta. Interessante. O Bruno Moura pergunta: qual seria um bom tratamento natural para a caspa? Tem algum que é mais indicado, que é melhor? O ideal é ele procurar um dermatologista para fazer o diagnóstico adequado da lesão que ele tem, qual o motivo dessa descamação, que uma descamação no couro cabeludo pode ser dermatite seborreica, pode ser psoríase, pode ser uma alergia a algum shampoo, algum tratamento químico. Então o ideal é ele procurar o dermatologista. Ele fala que inclusive que indicaram um shampoo de própolis para ele. A gente tem muita coisa boa hoje em dia no mercado. Eu acho que eu não iria nas medicações. É melhor, né? Riso Miranda pergunta: qual a sua opinião sobre o uso do ácido hialurônico? A gente hoje em dia trabalha com ácido hialurônico em várias formas, né? O ácido hialurônico como hidratante, o ácido hialurônico em creme como rejuvenescedor e o ácido hialurônico como preenchedor, que são substâncias que a gente faz no rosto em áreas que tiveram perda de volume. Eu gosto muito do resultado dos preenchedores,
mas são coisas que têm que ser feitas por profissionais habilitados e com atenção. Sim. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte, médica cooperada da Unimed Rio, dermatologista, esclarecendo dúvidas sobre problemas de pele durante o outono e inverno, ou dúvidas mesmo. Se vocês tiverem, podem mandar que a gente vai responder aqui ao vivo. Doutora, o Eduardo Braga pergunta quais os cuidados tomar para não irritar a pele após a barbear, né? Os homens têm que barbear a pele sempre e às vezes fica irritado. Quais os cuidados? Isso acontece bastante, né? Uma das coisas interessantes é que o ideal, nem sempre é possível, é a gente não barbear muito rente à pele, deixar sempre um pouquinho de pelo já passando da pele, que isso diminui aquela chata foliculite pós-barba. E depois que barbeia, a gente tem substâncias calmantes, hidratantes, eventualmente até com ação anti-inflamatória que ele pode usar. Procurar o dermatologista, né? Procurar o dermatologista sempre. A Elaine Monteiro pergunta, o melasma pode ser agravado também durante o outono? Como a gente tem muito sol, no outono ele também pode ser agravado, mas a época crítica é de fato o verão, quando você tem maior exposição solar. Mas como a gente estava conversando antes, a gente hoje em dia sabe que o melasma não é só pela ultravioleta, ele acontece também pela luz visível. Então a gente tem que fazer proteção de luz visível e de ultravioleta. Explica para quem de repente está vendo e não sabe o que é melasma. Explica Então, melasma é uma alteração de pigmentação da pele que acontece mais na mulher do que no homem e que tem alguns fatores que influenciam esse aparecimento. Então você pode ter uma história familiar com uma tendência maior naquela família de formação de mancha. A gestação aumenta a formação do melasma. O uso de anticoncepcional, o hormônio, aumenta também o aparecimento de melasma. Mas o que causa melasma é a luz. Não tem jeito. Luz visível e ultravioleta. Legal. A Riso Miranda pergunta, bebida alcoólica faz mal para a rosácea? Piora. A rosácea tem uma instabilidade vascular. Então, tudo que faça dilatação de vaso piora a rosácea. É o que acontece no frio, é o que acontece após ingestão de álcool. A gente recebeu uma outra pergunta aqui no Facebook que fala, quais os alimentos são mais nocivos à pele? Tem algum alimento que faz mal para a pele? A gente tem alimentos melhores para a pele, né? A gente tem, por exemplo, nessa época de outono e inverno, a gente tem uma suscetibilidade maior do sistema imune por essa mudança brusca de temperatura, pela umidade relativa do ar. Então, quando você faz um aporte maior de vitamina C, você se previne um pouco mais de gripes, resfriados, que é uma coisa interessante. Os alimentos ricos em vitamina D, eles também são interessantes tanto para o osso quanto para outros tipos de lesão. Hoje em dia a gente correlaciona a vitamina D baixa com aumento de risco de câncer de colo, câncer de mama. Então, uma ingesta adequada de vitamina D e a exposição solar daquele jeito que a gente já conversou é interessante. E nocivo para a pele seriam corantes, pessoas que tivessem alergia, que aí sim, de fato, podem fazer lesão na pele. Mas os alimentos gordurosos não fazem mal? Por exemplo, para quem tem pele oleosa? Ou é mito? Então, a gente tem alguns estudos que mostram uma teoria que é coerente, que coisas que façam o seu açúcar subir muito rápido depois que você come, podem piorar a espinha. Mas isso não vai acontecer em todo mundo. Pode piorar a acne, mas isso não vai acontecer em todo mundo. Vai acontecer em quem tem essa tendência. E o chocolate? As mulheres querem saber. O chocolate traz espinha? A gente não tem isso totalmente confirmado, mas ele entra nesse mecanismo de ter o glicêmico alto, né? De subir muito rápido a glicemia e poder fazer espinha. Entendi. Então pode, mas nada comprovado. Estamos quase lá. A minha dica é, se você come chocolate e faz espinha, não coma chocolate. Você vai emagrecer e vai ficar sem espinha. Ganho duplo. Tá bom, vamos voltar aqui que a gente recebemos perguntas durante a semana. Os lábios, como o resto da pele, são muito sensíveis. O que é recomendado para evitar o ressecamento e a rachadura, né? Muita gente fica com os lábios rachados, às vezes até feridos, né? Isso está muito relacionado com a umidade relativa do ar mesmo. O normal da umidade relativa do ar, o agradável, é você ter entre 45 e 60 de umidade relativa do ar. Abaixo de 25
esse ressecamento acaba sendo importante. Então é interessante que de fato você tenha essas substâncias umectantes, oclusivas para passar no lábio. Aqui a gente tem o Henrique Silva pergunta: tratamentos como a limpeza de pele podem ajudar no crescimento e cuidado da barba? Olha, tem muitos homens que têm dificuldade, né, em crescer. Tem alguma coisa que pode ser feito para... O ideal é a gente fazer uma higiene adequada antes de raspar. Essa história, né, de não raspar muito rente, para quando a pele for nascer, quando o pelo for nascer, ele nascer com mais facilidade, ele não ter obstrução, não ter inflamação. E hoje em dia tem até algumas substâncias que ajudam a crescer um pouquinho mais. Hoje os meninos querem todos ficarem barbudos. Mas enfim, eu tento tirar essa ideia de todos os pacientes do meu consultório, mas tudo bem. Mas tem mulheres que têm dificuldade da sobrancelha também, né? E de repente tem alguma substância? Tem substâncias específicas que a gente consegue usar. Que o médico dermatologista vai indicar, né? Dependendo do tipo de pele. Isso. A gente recebeu no Facebook também uma pergunta. O Nado, ele fala: tem uma filha de 4 anos e nos fins de semana ela costuma ficar na piscina. Tem algum tipo de protetor específico que é melhor para as crianças? A gente falou de bebê ainda agora, ela tem 4 anos, é um pouco mais velha. Acima de 2 anos ela já pode usar qualquer protetor solar. Mas a gente tem no mercado uma linha extensa de protetores infantis, que são os protetores físicos, que são mais hipoalérgicos, e as roupas com proteção valem muito a pena. Hoje em dia você tem de tudo quanto é preço. Para criança, então, você tem de fantasia, você tem de princesa, sereia, tem tudo, ela vai adorar. Né? É mais fácil. A Júlia Damaso pergunta: qual a idade aconselhada para começar a utilizar os cremes anti-idade? Novamente, a gente já respondeu, mas a gente pode... O mais importante é o uso regular, né, do protetor solar. Isso vai fazer diferença. Porque, como a gente estava conversando antes, assim, o UVB, ele tem um pico de mais ou menos entre 11 horas e 3 da tarde. O UVA, ele é mais ou menos constante o dia todo. E o UVA tem um comprimento de onda mais longo, então ele penetra mais na pele e ele faz mais envelhecimento. Então a gente tem indicação do protetor solar. O protetor solar é o melhor anti-rugas, então. É o começo da brincadeira. E o outro é o dermatologista, né? Vai falar. Dermatologista. Se você chegou agora, a gente está aqui com a doutora Ana Cristina Duarte, médica cooperada da Unimed Rio, e a gente está falando sobre problemas da pele durante o outono e inverno. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder aqui. Doutora, a Carolina Salles pergunta: qual a idade certa para começar a passar? A gente já respondeu, né? Não tem protetor solar. A Mariana Farias: meu filho levou 2 pontos no rosto recentemente. O uso do protetor solar ajuda a não ficar marcado? Quais os cuidados que ela deve tomar? Deve evitar a exposição solar. Isso é uma medida importante, e deve procurar o dermatologista, porque hoje em dia a gente tem várias substâncias que ajudam nessa cicatrização. Existem produtos, né? Existem produtos específicos para ajudar na cicatrização. Tá. Aqui a gente tem... recebemos outra pergunta que é: tirar espinha com agulha, pode? Não pode. Não pode. Gente, eu acho tenso, né? Medo. Não pode. Inclusive, a gente tem hoje em dia uma proibição das esteticistas usarem agulha. Imagina você em casa, com uma pele não higienizada, com uma agulha, às vezes não estéril. Não pode. Tirar espinha nem com agulha, nem sem agulha, nem não com... pode, não tá, pode. Não né? pode. Tá bom. É ruim para a pele usar cremes ou loções com corante e perfume? É ruim para quem tem alergia, para quem tem sensibilidade a esses produtos. O resto pode usar. A gente evita em criança para diminuir a sensibilização. Tá? Do corante, né? E o cheiro pode dar alergia, né? A criança, ela ainda não está com o sistema imunológico às vezes todo formado, principalmente pequenininho, de baixo de 2 anos. Então a gente evita a exposição à alergia. Então nesse grupo a gente de fato evita. Acima, quem tem alergia a gente não faz, quem não tem, de vez em quando pode. A gente vai aqui para a nossa última pergunta. Então se você tem alguma pergunta, veja se já foi respondido. Esse live vai ficar disponível na página, então daqui a pouco, depois, você pode conferir todas as perguntas, as dúvidas que tiveram, todas as respostas da doutora. E é o Marcelo Albuquerque, ele pergunta: meus filhos fazem natação
e a piscina da academia é com água salinizada. Tem algum protetor específico para ser usado? Não. A água salinizada, ela resseca um pouco menos do que a piscina clorada. Mas é interessante na saída da natação aumentar a hidratação. Ah, legal. A gente vai fazer mais uma pergunta aqui que acabou de chegar, da Daniela Damaso. E ela pergunta: minha filha tem 11 anos e já quer fazer depilação com cera. Há uma idade certa para isso? Eu acho que o certo é quando a criança está incomodada. Toda mulher já sofreu com depilação com cera ou com depilação a laser. E aí toda mulher sabe o custo que é aquilo dali. Eu acho que nunca isso deve ser imposto à criança. 11 anos, né? Nunca deve ser imposto à criança, mas eu também não vejo por que não permitir, se é uma queixa da criança, se aquilo dali incomoda ela. Porque toda mulher tira pelo por vaidade, ninguém precisa tirar pelo. Você tira por vaidade, então deixa ela com a vaidade dela também. Tá, legal. Doutora Ana Cristina, a gente agradece a sua presença e a senhora pode fazer as considerações finais para as pessoas que chegaram agora, Foi que um estão prazer. acompanhando. O que a gente puder ajudar, a gente está aberta. A gente agradece a presença de todos. Como já falamos, o vídeo vai ficar disponível na página e continuem acompanhando a página da Unimed Rio, que novos lives vão surgir e vocês vão saber, porque a gente divulga sempre por aqui. Então, obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde. Obrigada.